Eu gosto de trabalhar muito com o conceito de arquitetura da privacidade. E a pergunta que eu faço para vocês, dentro do que seria essa arquitetura da privacidade, é se a gente sempre teve esse direito conosco, sempre foi meio que um direito natural, sempre teve presente dentro da história da civilização humana, ou não, é um direito mais recente, mais moderno, que não nos acompanhou a todo momento dentro da nossa história como um todo. Bom, se a gente voltar no tempo e começar a se questionar quando a gente vivia ou era apelidado como o homem das cavernas ou algo do gênero, a gente não tinha ali residência ou cômodos dentro de uma casa e que a gente pudesse exercer esses momentos de privatividade. Bom, a gente tinha uma vida inteiramente compartilhada, inclusive o nosso corpo, ele estava muito à mostra. Essa ideia de a gente usar panos, vestimentas, como a gente pudesse colocar a sala de observações alheias no nosso próprio corpo, é uma coisa muito recente e muito até ocidental, né? Se a gente for olhar. E a gente dá um salto, digamos assim, na história para começar a pensar esse direito à privacidade e ele servir de uma infraestrutura, de tecnologia, de uma arquitetura para poder lhe dar vazão. O direito à privacidade ele sempre foi dependente de uma tecnologia para poder abraçar esse direito e a gente poder exercitar esse direito. Basta pensar que a gente vai ter edificações, casas, residências, prédios, em que você separa justamente ali aquele espaço de maneira que você tem cômodos próprios para um momento de convivência, um momento de compartilhamento da sua vida. Então a gente tem, por exemplo, a nossa sala de estar, a nossa cozinha, onde você convive ali com certas pessoas que fazem parte do seu ambiente familiar. E você vai ter ali o seu quarto ou mesmo o banheiro ali, que é um momento muito privativo seu. O momento de higienização é um momento onde que a gente pode dizer que é o mais privativo possível. E outros momentos mais, onde você simplesmente quer se colocar a salvo de qualquer tipo de conversa, ou diálogo, ou interação e ficar consigo mesmo. Seria ali, então, a maior intensidade do que seria esse direito à privacidade. Então dá para dizer que sim, esse direito à privacidade ele é um direito moderno, e uma coisa que vai ser interessante para a gente trabalhar mais para frente é que ele é um direito super, hiper dependente da própria tecnologia para ele poder ser exercitado. E tecnologias sofisticadas como essa, dependentes de você ter um engenheiro, um arquiteto, enfim, pessoas com a expertise de levantar ali uma edificação como um todo para a gente poder exercer esse direito. E coisas mais simples. Eu sei que essa transparência não está numa resolução muito boa, mas se a gente olhar, a gente consegue enxergar em um edifício, a gente consegue ver que esses apartamentos, eles têm justamente aquelas divisões de cômodos, aquele cômodo para você compartilhar mais a sua vida, ou cômodos mais privativos, como a gente acabou de dizer, do seu quarto ou do seu banheiro, mas a gente do lado de fora, a gente consegue observar o que essas pessoas estão fazendo ali dentro. Ou seja, elas estão sendo monitoradas, elas estão sendo vigiadas, aqui no caso, por nós, que estamos de fora do edifício, conseguindo ver tudo que elas fazem dentro desse edifício. O que está faltando aí, gente? Privacidade. Está faltando, mas está faltando por conta que falta alguma coisa para ele poder ser abraçado, esse direito. Para as pessoas que estão dentro do edifício não serem observadas para a pessoa que está do outro lado da rua. Parede também tem, porque os cômodos, eles estão separados, eles estão compartimentalizados. Alguém falou aqui, cortinas. Às vezes a gente pensa no direito à privacidade como uma coisa que depende de uma sofisticação de arquitetura e de tecnologia, mas não, às vezes é uma coisa muito simples, como um simples pedaço de pano para a gente bloquear a visão de quem está do lado de fora do nosso apartamento, da nossa residência, enfim. Direito à privacidade, então, sempre foi dependente de uma tecnologia, às vezes muito sofisticada, às vezes alguma coisa muito simples, mas ele sempre foi, então, visto como um direito de liberdade negativa, ou seja, de eu não querer ser observado, de eu querer estar sozinho, de eu querer, o right to be alone, né? De eu querer me colocar a salvo de interferências alheias. Direito, então, à privacidade foi pensado dentro dessa dinâmica como uma liberdade negativa, de eu não ser observado, de eu não ser xeretado, de eu não ser monitorado. E isso pode ser coisas simples, banais, que a princípio não tem nenhuma repercussão normativa, filosófica, teórica, como simplesmente eu poder cantar no meu banho e cantar muito mal, porque eu sou desafinado.
como você pode ter sofisticações teóricas ao ponto de dizer que esse direito para a privacidade ele é essencial para a própria democracia? Quando Hannah Arendt vai dizer, e eu acho que é uma das pensadoras que melhor exemplifica isso, ela vai dizer que o direito à privacidade ele é crucial para a própria democracia, porque se a gente fosse sempre monitorado, sempre vigiado, a gente sofreria meio que um nivelamento do social, do comum. Então a gente não poderia nem se colocar a salvo em momentos de privatividade para poder refletir aquilo que é o padrão social e voltar na esfera pública e criticar. Então Hannah Arendt vai dizer, bom, direito à privacidade não é só um direito individual, egoístico, por assim dizer, mas ele é mais do que isso, ele é um bem comum. Ele é um direito que toda a sociedade é dele dependente para a gente poder exercitar esse direito e viver numa democracia tal como a gente conhece hoje em dia. Ele vai dialogar muito com essa ideia de você ter autodeterminação para você expressar suas ideias, vai mexer também muito com questões de liberdade de expressão. E isso dentro da civilística brasileira, enfim, dentro da teoria do direito, vai ser muito trabalhado com essa teoria das esferas. Ou seja, você ter níveis de privacidade, níveis para você exercitar essa liberdade negativa de você seletivamente escolher quais informações você quer compartilhar com determinados tipos de pessoas em determinados locais. Então, quando eu falo, por exemplo, em esfera pública, esfera pública seria aquela esfera onde eu quase não exercitaria esse direito à privacidade, ele seria nulo. Então, quando eu estou em espaços públicos, praças públicas, onde todo o meu comportamento eu tenho a legítima expectativa de que ele vai ser monitorado, ele vai ser capturado por várias lentes, por vários olhares. Você tem uma esfera ali mais reduzida, que seria a vida privada. Talvez aqui a gente poderia dizer que é um momento privado, porque algumas coisas que eu vou dizer para vocês, algumas reflexões que eu vou colocar aqui, talvez eu não afirmasse totalmente em público como uma opinião minha, talvez eu precisasse refletir mais. Mas aqui eu me coloco com vocês nesse diálogo, nesse compartilhamento de informações e ideias. E tem momentos, esferas mais intensas, como por exemplo a intimidade, ou seja, quando eu estou no meu convívio familiar com pessoas em que eu tenho mais trato para dizer algumas coisas que eu não diria para vocês, por exemplo. E tem coisas que eu guardo somente para mim, nem para minha mãe, para minha namorada, para o meu irmão, seria essa esfera do segredo. Então, direito à privacidade, para sintetizar e buscar o conceito dele, seria então esse direito como uma liberdade negativa, de você optar, selecionar quais informações você gostaria de compartilhar, e você teria essa teoria das esferas para você exemplificar isso, e você traçar ali um conceito mais lúdico e ao mesmo tempo mais simples. Mas fato é que a privacidade, como eu comecei a iniciar a minha fala, ela sempre foi dependente muito da tecnologia, muito de sofisticações, de arquiteturas para você poder exercer esse direito. E a partir do momento em que você tem um novo salto tecnológico, você tem smartphones, essas coisas que a gente carrega todo dia com a gente, e o seu Android, milhões de aplicativos sabem por onde você caminha, com quem você anda, quais são o fluxo das suas comunicações, então com quem você conversa, por quanto tempo você conversa. Isso traz ali um monitoramento quase constante das nossas vidas. Você tem agora, a partir desse momento, modelos de negócios que são estruturados pela coleta dos seus dados pessoais, pelo monitoramento da sua vida. Então você tem ali várias arquiteturas, várias tecnologias que estão tensionando esse direito. E aí é comum a gente encontrar a narrativa de que o direito à privacidade morreu, como foi estampado numa capa da Times. Ou como a gente vê em várias narrativas do funeral da privacidade. Você tem aí, is privacy dead? Ou seja, esse direito está realmente morto? Será que a gente está rasgando esse direito? Como que essa nova tecnologia ela pode esfacelar esse direito se há um tempo atrás ela foi primordial para a gente construir e exercitar esse direito? E você tem, inclusive, dentro desse arranjo de modelos de negócio, você tem, por exemplo, o fundador, o CEO do Facebook, dizendo justamente isso, de que a era da privacidade is over, ou seja, morreu, ou que pelo menos a privacidade para os usuários dessa rede social deveria ser um direito remodelado, repensado. Por quê? Porque o modelo de negócio de várias empresas e empresas estruturadas no ambiente de internet é justamente você coletar os dados pessoais, então a sua moeda de troca é justamente as suas informações, ao invés de você pagar algo pecuniariamente.
Quem é que paga $1 para o Facebook para utilizar ele? Não. A remuneração, a monetização desse modelo de negócio é justamente pelo monitoramento das informações dos hábitos dos seus usuários. E aqui quem usa Facebook? Quase todo mundo. Então, a partir dessa narrativa criada pelo Mark Zuckerberg, daria para dizer, será que realmente esse direito à privacidade morreu? Será que a gente pensa dessa forma? Eu acho que não, e eu utilizo o próprio Zuckerberg para ilustrar isso. Quando o Zuckerberg ele comprou a residência dele lá no Vale do Silício, na Califórnia, ele não só comprou a casa dele, especificamente, mas todas as casas ao entorno da casa dele. Justamente para que ele não fosse observado, para que ele não fosse monitorado. Ou seja, é importante também para o próprio fundador dessa grande corporação. Isso apenas a título de retórica, mas é importante a gente ver como que essas narrativas são construídas, mas como elas podem ser questionadas. Ele, quando fez essa foto como quase como se fosse um merchan no Instagram, alguns pesquisadores, ativistas, enfim, deram um zoom nessa foto. E aí o que eles mostraram foi que ele valoriza tanto o direito à privacidade dele, que ele tampou a sua webcam, como está essa daqui por acaso, e inclusive a sua entrada de áudio. Ou seja, a ideia de que você não fosse monitorado, não tivesse ali sendo observado, se colocar salvo de observações alheias. Essa é a ideia do direito à privacidade como liberdade negativa. Então, o que muda com a proteção de dados pessoais e por que é importante a gente pensar esses direitos ainda como se fossem direitos irmãos, mas cada qual com a sua dinâmica, com o seu conceito próprio, sua autonomia? Porque o direito à proteção de dados pessoais vai ser uma liberdade positiva. Ao contrário daquela ideia do direito à privacidade como algo de liberdade negativa, algo quase como dicotômico, binário, daquilo do que é espaço público e privado, o controle sobre as nossas informações pessoais, é isso que é tão chamado de autodeterminação informacional, é uma liberdade positiva. É a nossa capacidade de exercer controle sobre os nossos dados pessoais, que estão relacionados a nós, pouco importando se essa informação ela é pública ou privada. E a partir daí a gente consegue ver um conceito muito próprio, uma dinâmica muito própria desses dois direitos. Enquanto o direito à privacidade é algo como uma liberdade negativa, algo pensado dentro de uma dinâmica binária de espaços públicos e privados, o direito à proteção de dados pessoais é um dado pessoal, um dado, uma informação que está relacionada a você e que essa informação pode ser pública ou privada, você tenha o direito de exercer controle, de autodeterminar essas informações pessoais. Casos recentes aqui no cenário nacional e que trouxe muita comoção e que eles só foram, digamos assim, resolvidos porque logo se percebeu essa dinâmica própria entre esses dois direitos. Quem aqui lembra da plataforma Tudo Sobre Todos? É possível. Ninguém mais? Bom, tem pouca gente, então acho que vale a pena só explicar como funcionava essa plataforma e por que ela foi considerada ilegal a partir dessa percepção da dinâmica própria do direito à proteção de dados pessoais. Essa plataforma, Tudo Sobre Todos, como o nome mesmo indica, era uma plataforma na qual você poderia consultar determinadas informações sobre uma pessoa. Então, se vocês quisessem saber mais sobre o Bruno, vocês iriam lá, digitavam Bruno Ricardo Bioni, e logo apareciam informações como CPF, endereço, RG, e em certos momentos, inclusive, qual era a minha rede de amigos, seja por proximidade ou algo do gênero. E quando se questionou a legalidade dessa plataforma, os idealizadores dessa plataforma, quando foram entrevistados por diversas vezes, o seguinte argumento foi tecido: aqui a minha plataforma é totalmente legal porque todas essas informações que eu agreguei são públicas. Você indo em cartórios ou algo do gênero, você conseguiria ter acesso a essas informações. E por eles serem dados pessoais públicos, eles não mereceriam nenhum tipo de proteção. Mas logo se percebeu que, bom, pouco importa se essa informação, esse dado, ele é público ou privado. Se ele é um dado pessoal meu, que se relaciona a mim, eu teria que ter esse direito de exercer um controle sobre eles. E ali, no caso, especificamente, havia uma discussão muito sofisticada de qual é a finalidade para a qual eu dou o meu dado para determinados tipos de órgãos públicos.
e para um cartório que, enfim, agrega esses tipos de informações, é para validação de documentos, de você ter autenticação de alguns documentos. Então, você transmitir isso para uma outra plataforma e que a partir de um determinado momento ela vai cobrar para você ter essas informações agregadas, isso seria algo que fugia completamente daquela finalidade pensada pela qual aqueles órgãos públicos estruturaram suas bases de dados. Então, a partir do momento que você não tem sequer o consentimento dessas pessoas, ou seja, é ferido esse direito de você ter controle sobre as suas informações pessoais, você conseguiria então enxergar ali que ele seria um modelo de negócio ilegal. E você tem outro caso também bastante ilustrativo no cenário brasileiro, que é o caso da Serasa e do TSE. Quem lembra desse convênio aqui? Bom, para quem não se lembra, foi firmado na época um convênio entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Serasa, um burô de crédito, um data broker, né? Em que ele trocava a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral por alguns certificados de assinatura digital. E quando foi questionada a legalidade desse acordo, o mesmo argumento surgiu: essas informações são públicas, porque afinal de contas eu dei isso para o Tribunal Superior Eleitoral e você pode até consultar essas informações no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral. Mas logo se percebeu que não. Quando eu forneço o meu dado, determinados tipos de informações para o Tribunal Superior Eleitoral, é para uma finalidade muito específica, que é para o exercício da cidadania, quando eu vou exercer ali meu direito a voto. E por que havia tanto interesse nessa base de dados? Porque a base do Tribunal Superior Eleitoral é uma das mais cirúrgicas e que com a maior qualidade possível, porque de 2 em 2 anos a gente vai votar. Então, se daqui 2 anos determinado sujeito não foi votar, ele está morto, enfim, você consegue ter uma qualidade, um refinamento de informações que é, inclusive, muito importante no caso da Serasa em específico para evitar fraudes, por exemplo. Mas logo se percebeu que, bom, pouco importa se a finalidade ali ela é bem intencionada ou não, mas fato é que os cidadãos brasileiros, quando deram esses dados para o Tribunal Superior Eleitoral, foi para uma finalidade muito específica, muito própria, que foi aquela para exercer o meu direito à cidadania e o meu direito a voto. Se ela é repassada para um terceiro, para um setor privado, em que ele vai utilizar e reutilizar essas informações para outros fins, é quebrada ali a minha expectativa com relação à proteção dos meus dados pessoais e a finalidade para a qual eu dei ali o meu dado para aquele órgão específico. E aí, então, o direito à proteção de dados pessoais, ele vem ganhando corpo e vem ganhando muita tração, digamos assim, porque hoje a gente vive no que foi cunhado como Data Driven Society, ou seja, uma sociedade que é alimentada e movida por dados. Então a gente tem modelos de negócio, a gente tem cidades que são chamadas de inteligentes, que vão ser dependentes da coleta e processamento desses dados, cada vez mais o Estado e também o setor privado interessados e dependentes de dados pessoais para poderem empreender e formular políticas públicas. A vigilância, como diz o sociólogo David Lyon, ela vai ter 2 faces. Ela vai ter uma face de controle, então o Estado tendo acesso a esses dados para fins de segurança pública, por exemplo, ou para fins de planejamento ordenado do crescimento de uma sociedade, ou também para fins de participação social, como, por exemplo, você poder exercer sua liberdade de expressão em algumas plataformas privadas que são tão dependentes ou mais importantes que outros veículos como a gente conhecia hoje em dia. E aí então você vai ter um cenário justamente dessa sociedade movida e alimentada por dados, em que a coleta, o processamento e o armazenamento de dados vai se dar meio que numa estrutura de um tripé. Esses dados eles são coletados para fazer uma avaliação sobre nós. A partir dessa avaliação há uma estratificação, ou seja, uma catalogação, estereótipos que são criados para te enquadrar numa determinada tipo de categoria. E a partir disso, dessa recorrência de coleta e processamento de dados, inclusive você consegue fazer predições, ter análises preditivas. Então, determinado comportamento do Bruno, muito provavelmente que ele vai reiterar isso, muito provável que ele vai agir assim daqui 1, 2 anos ou daqui 1, 2 meses. Isso fica mais claro quando a gente vai olhar para estudos de casos, análise de crédito e questões de reputação em plataformas de compartilhamento, e que aí a Cecília vai falar um pouquinho mais disso. Bom, justamente para a gente poder explicar melhor como funcionaria a coleta
tratamento, processamento desses dados, a estratificação social, formação de perfis, para atribuir a eles uma finalidade, considerando que essa finalidade pode ser feita tanto para análise de crédito, através de formação de perfis econômicos, que é o que a gente chama de estratificação social, quanto para construção de uma reputação numa plataforma, seja ela mais voltada para economias de compartilhamento, como o Uber, por exemplo, ou seja para fins de formação de perfis comportamentais, que seria o que, no caso, todo mundo aqui tem em relação ao Facebook, para fins de publicidade direcionada. Então, justamente para isso, eu vou fazer breves comentários sobre como funciona, de fato, o tratamento desses tipos de dados. Para fins de formação de perfis econômicos, primeiro é muito necessário pensar, porque muita gente acha que toda essa coleta, processamento, formação de dados só veio com Big Data. E não. A construção de ranqueamento de pessoas começou há mais de 150 anos. Só que quando foi construído essa ideia do que seria feito um ranqueamento de alguém, como você iria classificar pessoas para conceder ou não créditos, isso surgiu lá na segunda Revolução Industrial, porque devido a altos investimentos, para que as pessoas pudessem construir empresas, muitas pessoas perderam seus empregos pela substituição das máquinas, então a sociedade viu a necessidade de verificar um método de solvabilidade. Na verdade, como é que eu posso dizer? Construir critérios objetivos para que pudesse ser concedido crédito. A partir daí, já no início do século XX, foram formadas as primeiras as empresas de análise de crédito, que no caso são a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch Ratings. Todos vocês já viram pelo menos uma análise delas, mas com certeza a maioria não conhece de fato a amplitude dessas empresas. Hoje, elas que avaliam o risco dos países, são elas que classificam se um país deve ou não receber uma concessão de crédito, deve ou não ter uma alteração no investimento, se é um país seguro para que as pessoas os investidores possam investir naquele local. Então, a partir daí, dessa construção de critérios objetivos para a concessão de crédito, a gente deu um novo passo. Na segunda metade do século XX, foi instituído o Credit Score. O Credit Score é justamente a análise para concessão de crédito de pessoas físicas. Então, você sai de um cenário de países para pessoa física no geral. E aí, o que vai ser analisado? Naquela época, se a pessoa era uma boa ou não uma pagadora, se ela tinha honrado ou não suas dívidas. E hoje em dia a gente verifica que, na verdade, isso é feito através da coleta e processamento de dados pessoais financeiros, que seriam o quê? CPF, dados pessoais que possam ajudar nessa classificação mais financeira, a partir dos dados que são coletados de agências bancárias, a partir da sua conta corrente, poupança, suas movimentações, etc. Então, com o Credit Score, a gente vê a construção de critérios objetivos para justamente formar um perfil socioeconômico. E, dando mais um passo, a gente vai para a internet. Já a partir vamos supor, a partir de 95, quando foi registrado o primeiro domínio aqui no Brasil, e lá por volta dos anos 2000, a gente vê o eBay construindo análise de perfis dentro da sua plataforma. Então, eles instituíram a análise de reputação para venda de e-commerce. Então, como que você iria instituir uma plataforma de e-commerce lá no início justamente dessa ideia de compra e venda? Eles colocaram dentro da plataforma o conceito de reputação. Então, as pessoas adquiriam os produtos e avaliavam se aquele produto, aquele vendedor foi um bom ou não. E a partir daí você entra no rating, que é justamente a construção de critérios subjetivos para análise de reputação de alguém. E que hoje a gente, com o Big Data, deu uma amplitude muito maior em relação a isso. Então, justamente para poder analisar como funciona essa coleta, tratamento, processamento, é que de fato ele precisa ter uma finalidade.
Vale ressaltar aqui que quando você coleta, você faz a coleta, você faz o armazenamento, muito provavelmente em nuvem ou num servidor físico, e a partir daí você começa a fazer o tratamento. E esse tratamento ele deve possuir uma finalidade. Ou seja, se eu vou vender os dados, eu empresa, estou fazendo coleta e tratamento desses dados para fins de publicidade direcionada, eu vou separar quais dados são interessantes para que eu possa vendê-los, comercializá-los. Eu particularmente não concordo muito com isso, mas eu acho que vale ressaltar justamente como funciona. E a partir dessa finalidade, dentro de sistemas de reputação, seja para a formação de perfis socioeconômicos, publicidade, etc., a finalidade é justamente ranquear pessoas. Então, vale ressaltar que todos nós somos ranqueados. Como vocês podem ver, o Credit Score é justamente feito para análise de crédito. Você não precisa fazer parte, por exemplo, do Serasa, da Consulta Boa Vista. Para você fazer parte, você só precisa ter um CPF. Então, não é uma coisa que você dá um opt-in, não é uma coisa que você dá o seu consentimento para que você tenha uma formação de um perfil socioeconômico. É algo que você é analisado e avaliado e estratificado justamente porque você tem um dado pessoal financeiro que é o seu CPF, que você utiliza para fazer todas essas movimentações. E lá no Credit Score, se você tiver curiosidade, for no site lá da Consulta Boa Vista, eu fui justamente para fazer esse experimento, aí você vai inserir seus dados e ele vai te dar o seu score. Então, o seu score lá pode ser 704. E como que seu score é formado? Ele é formado justamente pelo seu comportamento de pagamentos, pela sua busca de crédito no mercado, ou seja, se você solicita ou não empréstimos, e suas informações cadastrais. Então, para vocês verem que não é uma coisa que, por exemplo, você deu o seu consentimento, você quis participar, não é uma coisa que é horizontal, que eu estou cedendo meus dados para que eu tenha consciência de que eles vão ser tratados e analisados. É algo que acontece hoje no Brasil justamente em todas as empresas de análise de crédito e justamente para fazer essa formação de perfis socioeconômicos. Então, meu crédito pode ou não ser concedido, pode ou não ser negado. E a gente entra naquelas questões de pessoas que não são tão favorecidas, que não conseguem às vezes pagar suas contas, que têm um crédito, algo negado por informações que foram coletadas e utilizadas por esses sistemas. Então, para que isso não aconteça, a própria plataforma ela ensina como você deve aumentar o seu score. Então, ela tem um quadrinho lá onde você vai passando cada parte e ele te ensina a como você pode, como é que eu posso dizer, viver melhor nesse sistema de Credit Score. E lá você vai poder entender melhor como funciona cada parte, etc. Mas vale ressaltar que isso é uma forma totalmente de desigualdade. Porque as pessoas que não têm conhecimento de como funciona esse sistema, não têm conhecimento dos dados que são coletados, podem ser prejudicadas ou ter seu crédito prejudicado justamente pela coleta dessas informações. E para dar um outro exemplo de como isso é grave em termos de estratificação social, esse é um outro exemplo de análise de crédito, onde vocês podem ver que as pessoas são segmentadas, estratificadas, que é o que a gente chama de estratificação social, é quando segmenta em perfis de formas totalmente diferentes. Então, você começa com ricos, sofisticados, influentes, você muda para prósperos, até chegar em envelhecendo no interior, Brasil rural. E para cada tipo de perfil que você faça parte, que essa segmentação seja feita, você vai poder ou não ter benefícios econômicos. Então, sua análise de crédito, seu perfil socioeconômico é algo extremamente relevante para essas plataformas e algo que tem um impacto geral na vida de todas as pessoas. Aí, quando você vai para esse sistema, você percebe que existem, dentro desse painel de segmentação, subclassificações. E se você for um A, executivos, formadores de opinião, é algo que você vai sentir, nossa, realmente a empresa de crédito me considera importante, ou prósperos moradores urbanos, etc. Mas à medida que você vai vendo esses perfis, que diga-se estão públicos, vocês podem consultar,
você vai vendo que isso de fato gera dificuldades no dia a dia, porque você pode ser classificado como profissionais em ascensão, jovens em busca de oportunidades, ou você pode ser classificado como envelhecendo na periferia, excluídos do sistema. E isso é algo extremamente grave, porque isso de fato impacta de uma forma negativa nas pessoas. As pessoas estão tendo seus dados tratados, processados para ter uma finalidade de segmentação social. E a partir daí isso pode gerar uma exclusão de fato no sistema. Então é algo que vale a pena se aprofundar, pesquisar e ter uma conscientização maior de como isso funciona e de como você pode atuar e estar de frente dessa discussão justamente para debater esse cenário. Passando isso, a gente vai ver a formação de perfis reputacionais. E o que seria perfil reputacional? Eu acredito que aqui a maioria das pessoas já deve ter usado o Uber. Sem entrar em discussões sobre regulação, que aqui em Recife eu sei que ainda está pegando fogo essa discussão, mas lá em São Paulo já foi regularizada, a prefeitura, etc. Então é algo que já está muito mais tranquilo. Mas para quem não sabe, no Uber você chama o motorista, você coloca seu endereço, então você vai solicitar a corrida. E quando alguém aceita o seu pedido de corrida, a primeira coisa que você vê, além da foto, do carro, da placa, é a reputação, o rating daquele motorista. Ou seja, quantas estrelas ele possui. Para quem não sabe, o Uber tem uma métrica para isso. Essa métrica, ela gira em torno de uma avaliação de 1 a 5 estrelas. E isso impacta diretamente se a pessoa vai ou não ser mantida dentro daquele sistema. Então, essa é a fórmula do Uber. Eu consegui essa informação a partir do site da Uber de Joanesburgo, porque aqui no Brasil, não sei por que motivo não está disponível, mas isso não está muito transparente para a empresa. E lá você vai ter como a fórmula é calculada, a partir da soma de todas as avaliações, que é dividida pelo número total de corridas, e esse número total de corridas é subtraído pelas corridas que não foram avaliadas. Porque se a pessoa só usar o aplicativo uma vez e não avaliar o motorista, vai ser uma avaliação que vai estar pendente. E a nota do motorista vai continuar funcionando, ele vai continuar recebendo avaliações. Então isso também é considerado. E lá o resultado vai ser justamente o rating dele. Só que uma coisa importante é que dentro dessa métrica, desse critério objetivo que a Uber utiliza, existe uma nota mínima. Então, se eu, Maria Cecília, comecei a dirigir para a Uber e fiz 20 corridas, minha nota mínima, 4. Ok, eu estou dentro. 40 corridas, 4.2. E acima de 100, esse número seria 4.4. Essa tabela está um pouco desatualizada pelas informações que eu obtive com as pessoas que dirigem pela Uber. Hoje, a nota mais baixa, tanto da Uber, da Cabify, que é uma outra empresa que também atua nesse mesmo segmento, é 4.6. Então, a gente já tem um outro tipo de métrica, já reduz bastante a amplitude disso. Só que, e daí? E daí que eu tenho uma nota 4, e daí que eu tenho uma nota 3? Como isso impacta? A questão é que esses motoristas, mesmo que eles sejam colaboradores daquela plataforma, eles precisam manter uma nota mínima para continuar no sistema. E essa nota mínima é que permite que eles não sejam suspensos, que eles não sejam banidos. E isso é, de fato, extremamente relevante para quem dirige. Eu não sei se vocês já tiveram experiências de sair do carro da Uber e a pessoa fala, olha, não esquece, avalia, dá as estrelinhas para mim. Porque eles precisam, não é uma coisa que é besteira, que vai contar com um perfil bonito, mas, de fato, eles precisam. E se for alto, como funciona? Se a sua reputação for alta, a Uber hoje em dia não faz mais isso, mas quando ela entrou aqui no Brasil, lá em 2014, começou a discussão de regulação, eles tinham um prêmio, que era a Uber 60 Star. E a partir daí, quando você tinha uma nota muito alta, você fazia uma quantidade de corridas e a maior parte dessas corridas você tinha 5 estrelas,
Então você conseguia ter uma avaliação muito melhor, você conseguia participar de um ranqueamento nacional, e a partir daí eles te davam um prêmio. E, ao mesmo tempo, era reforçado justamente essa ideia do quanto a avaliação era significativa. Quando você vai lá no aplicativo da Uber para poder analisar o seu rating, que você como usuário também pode analisar, a Uber fala: as avaliações promovem o respeito mútuo entre usuários e motoristas. Isso fortalece a nossa comunidade e faz com que todos aproveitem ao máximo a experiência com a Uber. Assim como você espera ser bem tratados pelos motoristas, eles esperam receber o mesmo tipo de tratamento dos usuários. Agora, atenção nessa parte. Ter uma avaliação alta é muito mais do que poder contar vantagem para os seus amigos. É sinal de que as pessoas gostaram de viajar com você. Dê sempre o seu melhor. Então, vocês podem perceber o quanto isso é retroalimentado pela plataforma. A partir do momento que ela estipula critérios objetivos, misturados com critérios subjetivos de avaliação das pessoas, porque cada um tem seu critério. Se o motorista ligou ou não o ar-condicionado, se abriu ou não a porta, dou 4, dou 5. Então, e a Uber reforça justamente esse tipo de ranqueamento social, para que os motoristas possam sempre estar competindo e assim oferecer o melhor serviço para a empresa. E como eu gosto de me citar como exemplo, eu coloquei a minha nota na Uber. Eu estou lá como 4,89, eu não sou 5. Eu acho que porque eu conversei com muitos motoristas e alguns deles perguntaram se eu trabalhava para Uber, se eu era um tipo de insider e estava fazendo pesquisa de mercado. Então eu acho que teve um pessoal que ficou um pouco desconfiado e me deu nota baixa. Mas, de toda forma, eu acho que essa conversa lembra sempre muito Black Mirror. Eu acho que muitos de vocês pensam nisso. E se a gente vivesse num sistema total, monopólio, de um sistema único, como é lá em Black Mirror, 3ª temporada, episódio 1, para a galera que é bem geek, vocês vão ver que é um sistema que a sua avaliação, a sua reputação, ela influencia em todos os âmbitos sociais, desde critérios de mobilidade urbana, saúde, etc. Então, é algo que de fato tem importância, que hoje, com as economias de compartilhamento, a gente está tendo um pequeno vislumbre de como isso pode se tornar algo muito maior no futuro. Mas, de toda forma, se eu fosse 4,89 no Black Mirror, eu acho que ia estar melhor que a Lacey, que era 4,2, e que, assim, estava fazendo de tudo para subir sua nota, para ter uma casa, etc. Recomendo muito que assistam o episódio, para justamente ter maiores benefícios, melhores opções de moradia, de acesso a todo tipo de serviço numa sociedade ranqueada. E como a gente pode melhorar esse tipo de debate? A gente vai falar mais para o final de casos práticos que envolvem a parte de publicidade direcionada, que também é um tipo de estruturação de perfil comportamental. Mas é importante falar sobre descentralização. Hoje, quando a gente discute forma de descentralização do sistema, voltado para a economia de compartilhamento ou outros tipos de modelo de negócio, um dos pontos principais que a gente aborda é a questão de portabilidade de dados. É algo que está presente no projeto de lei 5276/2016, que pode vir tornar a ser a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil. E lá no artigo 18, ele trata sobre os direitos dos usuários, e a portabilidade de dados é um dele. E é importante ressaltar que justamente a portabilidade de dados é algo que vai ajudar a quebrar um pouco esse sistema. Porque a partir do momento que você puder optar o que fazer com seus dados e como utilizar eles, isso vai gerar um aumento de concorrência maior. Se eu sou um motorista 4,9 na Uber, mas aí a Cabify me oferece 1 milhão de desconto, uma menor taxa de desconto na minha corrida, né, porque eles abatem o valor em cima do que você ganha, e eu decido ir para a Cabify, mas eu já fiz 200 corridas na Uber. Como que eu migro a minha nota da Uber para a Cabify e assim não começo do zero? Como que eu migro os comentários? Como que eu migro o meu perfil reputacional que foi formado naquele sistema?
A partir da portabilidade de dados, isso pode ser possível. Além disso, além de gerar um aumento de concorrência e melhoria entre as empresas, a gente também pode tratar em direito de resposta sobre a possibilidade de ser questionado esse tipo de avaliação, de ser questionado essa estratificação, essa segmentação, que hoje não é possível. Eu não consigo questionar porque eu sou 4.89, porque meu perfil sei lá, na consulta Boa Vista, etc., é A, B ou C. Isso é algo que eu não consigo questionar hoje. Mas a partir do momento que isso for descentralizado e tiver uma simetria de poder mais horizontal e não tão vertical, a gente consegue debater quais critérios que estabelecem essa construção. E tudo isso vai gerar mais acessibilidade e transparência para todos, porque vocês vão saber o que são feitos com os dados de vocês. E assim começar a ter um debate melhor sobre isso. Então, aí, só para encerrar e tentar deixar uma coisa orgânica, como que a gente linka todo esse debate que vem sendo discutido no Congresso Nacional e com que se propõe o título da palestra como novos direitos da personalidade, novas fronteiras, né? Leis gerais de proteção de dados pessoais, e diga-se de passagem, o Brasil ainda não tem. O que existe são leis setoriais, então proteção de dados pessoais no Código de Defesa do Consumidor, proteção de dados pessoais na Lei do Cadastro Positivo, proteção de dados pessoais na Lei de Acesso à Informação, mas você não tem algo que seja transversal para cobrir todas essas relações jurídicas tão dependentes da coleta e processamento de dados. E, de uma maneira como um todo, leis gerais de proteção de dados pessoais foram pensadas para corrigir assimetrias de poder e informacional, mas também para desenvolver justamente economicamente e socialmente países que dependem desses dados. Se a gente for olhar no mapa mundi, digamos assim, desses países que já têm essas leis gerais de proteção de dados pessoais, a gente vê que os países pintados em azuis são muitos. A gente vê ali a União Europeia quase não, toda preenchida de maneira azul, e a gente nota o quanto é o nosso atraso regulatório quando a gente olha para a América do Sul. A gente vê que o Brasil está pintado em vermelho, isso significa que existem esforços para ter essa futura lei, por isso que isso está sendo debatido no Congresso Nacional, mas a gente não está pintado em azul como, por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, e isso traz prejuízo, inclusive para o próprio setor privado, quando a gente vai falar de transferência internacional de dados, enfim, e do que isso pode gerar até como combustível para o mercado interno. A gente não vai ter tempo de falar de todos os projetos de lei que estão sendo discutidos hoje no Congresso Nacional, e aí eu vou fazer um jabá aqui meu. Tem um relatório de pesquisa que está licenciado em Creative Commons e qualquer um pode acessar, enfim, que é do GPOPAI, o Grupo de Políticas Públicas para Acesso à Informação da Universidade de São Paulo, que eu participei, e a gente analisa os 3 projetos de lei, as 3 coisas centrais de qualquer projeto de lei, que é o conceito de dado pessoal, dado anonimizado e consentimento, que a gente falou tanto aqui. Especificamente, o 5276 ele é um projeto, digamos assim, mais encorpado, porque ele passou por 2 processos de consultas públicas, então todo mundo da sociedade civil brasileira contribuiu para isso, pessoas físicas, empresas, terceiro setor, sociedade civil organizada, enfim, todo mundo deu o seu pitaco e dali foi extraído um produto bastante sofisticado. E essa é uma mensagem que deve ser passada aqui também, infelizmente a gente não vai ter tempo para discorrer sobre isso, mas o mercado também ele é muito afetado pela falta dessa lei. Quando a gente vai pensar numa sociedade, uma economia baseada em dados, por exemplo, um dos princípios que é crucial para isso é o princípio da qualidade dos dados, ou seja, com dados com maior qualidade eu consigo produzir informações de maior qualidade, consigo de fato produzir inteligência. Imagina o que é você não saber qual é realmente o perfil do seu consumidor, do potencial pessoa que vai ter acesso ao crédito, como que você vai calcular a taxa de juros, se deve ou não ser concedido aquele crédito. Enfim, uma coisa que também deve ser construída nesse debate, e essa mensagem deve ser clara, é que uma lei geral de proteção de dados pessoais também serve muito para a própria economia como um todo. Enquanto a gente amargar esse atraso regulatório, a gente vai amargar um mercado interno que não se comunica com outros mercados e que você não consegue gerar e agregar mais informações por questões que impedem a transferência internacional. Por exemplo, o Brasil hoje ele não pode tratar dados de cidadãos europeus.
Então, as startups brasileiras, caso elas queiram empreender, elas vão ter que trabalhar com esses dados, tudo bem, em nuvem, em algum outro lugar do mundo, enfim. Mas, por exemplo, a gente não consegue ter inserção, muitas vezes, na própria América do Sul, como, por exemplo, Chile, Argentina e Uruguai, que são países que já têm essas leis gerais e impediriam, por exemplo, de você tratar esses dados serem transferidos para o território brasileiro. De uma maneira geral, era esse o recado, e aí só para pincelar 3 últimos casos e para ver como que essa discussão ela é muito da realidade brasileira. Um dos nossos esforços do grupo de pesquisa que eu fazia parte na USP era ter uma frente de jornalismo para traduzir esse debate para pessoas do cidadão comum, para além da comunidade jurídica, por exemplo. Uma das várias reportagens que a gente fez, e tudo isso está acessível no Observatório da Privacidade e Vigilância, que tem uma coluna na Carta Capital, foi o caso da farmácia popular. A gente queria entender como que esses dados eles eram coletados, tratados, com quem eles eram compartilhados, porque afinal de contas você tem um benefício que é um desconto num determinado tipo de medicamento. Como que era efetivamente alcançado esse desconto? Era uma política pública, por exemplo, bancada só pelo Estado ou não? Tinha outros parceiros nisso tudo? Quando a gente tentou fazer esse pedido para tentar alcançar mais informações, o que foi respondido para as farmácias envolvidas nesse programa como um todo foi: a gente não pode fornecer essas informações porque a gente tem uma política de privacidade. Então deve ser uma política de privacidade do cidadão. Não, é a política de privacidade com os nossos parceiros comerciais. Então a gente não teve essa informação, tudo isso está nessa reportagem, enfim. Mas é só um exemplo de como que uma lei, ela viria, seja para tutelar o cidadão, para ele ter acesso à informação, para ter esse tipo de controle, seja para corrigir uma série de desigualdades num mercado, por exemplo, num setor como o de saúde. Porque se você tem mais confiança para trafegar esses dados, para trocar esses dados, por exemplo, você vai ter melhorias na saúde pública para fingir prognósticos e diagnósticos e ter uma saúde mais preventiva. Enquanto você não tiver essa lei, muita desconfiança vai ter e eventuais abusos podem gerar mais perda de desconfiança, enfim, aí você causa uma paralisia, né? Você tem casos como esse que está gerando uma certa repercussão. Há cerca de mais ou menos 2 semanas atrás, o prefeito de São Paulo aprovou uma lei para expandir o Wi-Fi público, e nos vetos dessa lei ele deixou claro que seria uma parceria pública-privada, em que o setor privado forneceria toda a infra de conexão e, em troca, ele poderia direcionar publicidade para as pessoas que utilizassem esse Wi-Fi público. Nada contra o direcionamento de publicidade e esses tipos de parcerias, mas como que vai ser feito esse monitoramento? Será que vai ter algum tipo de escolha? E principalmente, para quem que essas políticas públicas são voltadas? Bom, quem vai ter um acesso a esse Wi-Fi público provavelmente são pessoas de classes sociais mais baixas, que não têm um plano de internet móvel com franquia elevada, por exemplo, em seus dispositivos, ou sequer tem internet fixa em suas residências. E se para eles terem acesso, para eles terem essa inclusão digital, eles tiverem que, digamos assim, não ter esse poder de barganha que eu, por exemplo, teria em contratar um provedor e eu não ter que ceder esses meus dados, no final do dia, o saldo geral pode ser que privacidade se torne um ativo de luxo, essa proteção desses dados. Como que você consegue efetivamente ter tração nessas políticas públicas que sejam de fato inclusivas. E esse recado serve para qualquer empreendedorismo e até para sociedade civil organizada, como é, por exemplo, esse caso em específico no Rio de Janeiro, em que criou-se o que se chamou aí de crime radar. Como vocês sabem, o Rio de Janeiro é uma das cidades que tem uma política de dados abertos mais desenvolvidas, então eles abrem muitos dados, tudo bem de maneira agregada, e um desses dados são com relação à segurança pública. E aí teve essa ideia de que foi mais ou menos mapear quais seriam as zonas mais violentas, onde você eventualmente estaria sujeito a sofrer algum tipo de crime, por exemplo, roubos e furtos, e aí você consegue mapear como se fossem zonas de calor entre mapas vermelhos e mapas azuis, verdes, enfim. Mas qual é o problema de tudo isso? Bom, primeiro, a gente não sabe se, por exemplo, essa base de dados ela é enviesada, porque, de fato, quantas pessoas vão reportar crimes?
né? Muitas pessoas não vão. E qual é o percentual da própria atividade, ou probabilidade da própria atividade policial ter um certo tipo de reportamento desses crimes, justamente em áreas em que isso pode causar desvalorização, por exemplo, imobiliário de imóveis, justamente dessas classes sociais mais baixas. Enfim, teriam vários casos para a gente desdobrar aqui, mas o recado, de uma maneira geral, é que proteção de dados pessoais é muito mais do que direito à privacidade, tem um conceito próprio, uma dinâmica de proteção própria, e ela é também privacidade, digamos assim, mas ela também, o debate sobre proteção de dados pessoais, ele tem um caminho cada vez mais aberto para ser um debate também sobre igualdade, questões de você não reforçar práticas discriminatórias. Quando a gente está falando sobre inteligência artificial, machine learning, enfim, automatização de decisões, como que esses dados não vão reforçar práticas discriminatórias já enraizadas? Como, por exemplo, essas políticas públicas do Wi-Fi que eu ilustrei aqui, ou esse crime radar e outras mais, como, por exemplo, o acesso ao crédito, enfim, numa sociedade de consumo. O debate de proteção de dados pessoais também vai ser, no final do dia, um debate sobre liberdade de expressão. Então, se a gente fala em que a gente está acostumado a ver no filtro bolha posições que são mais convergentes com a nossa, isso traz maior tipo de polarização, isso, no final das contas, tem a ver com você acessar determinados tipos de informações que permitam você ter mais discussão pública não tão radicalizada. Então, também vai ser um debate sobre liberdade de expressão. E essa autodeterminação, no final do dia, vai ser crucial para a gente poder livremente desenvolver a nossa personalidade. Então isso vai ter um corte transversal, e isso é muito bem ilustrado porque a gente chama de direitos da personalidade, que é essa capacidade de a gente se autodeterminar e livremente desenvolver a nossa personalidade. E aí então você, lembrando daquele tripé de avaliação, estratificação e predição, tudo bem, a gente ainda não tem uma lei geral de proteção de dados pessoais, mas dá para começar a costurar e estruturar esse debate do que a gente já tem algo muito tradicional na civilística e privatística brasileira, que é direitos à personalidade. É você ter a percepção de cada vez mais ter uma datificação dessas vidas, dessa sociedade, e que você tem seguidamente avaliação, estratificação e análise de predição. Mas mais do que isso, é perceber que a gente tem que pensar nesse direito não só como uma liberdade negativa própria do direito à privacidade, mas uma liberdade positiva, de você exercer controle sobre as suas informações e poder livremente desenvolver a sua personalidade. É mais ou menos dessa maneira como a gente pensa, o debate com que ele pode ser estruturado. E, mais uma vez, é importante dizer que esse debate como um todo ele é crucial também para economia e Estado, que são tão dependentes desses dados. Mais uma vez, o princípio da qualidade. Se você traz esse dever dentro da cadeia de agentes que trata esses tipos de dados, você corrige questões de assimetria do próprio cidadão, você traz políticas públicas com maior eficiência e qualidade, e você estrutura o próprio setor privado com informações mais inteligentes para empreender o negócio dele, enfim.